Graça e paz, queridos. Na gravação de hoje, vamos meditar sobre a obra de Cristo Jesus na cruz. Eu selecionei algumas passagens aqui para poder fortalecer a nossa fé, queridos. Eu estava meditando acerca da obra de Jesus na cruz e como isso edificou a minha vida e eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler João capítulo 3, versos 14 e 15, num contexto de novo nascimento. Só há novo nascimento por causa da cruz de Jesus, por causa da sua morte na cruz do Calvário, queridos. João 3, versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê na obra de Jesus na cruz, queridos. Respondendo a essa obra maravilhosa, nós temos a vida eterna. Em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito em Deuteronômio capítulo 21. Para que? Qual a finalidade? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, por Jesus Cristo, e para que a fé, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O próprio Senhor Jesus, unido ao Pai, habitando em nós, queridos, nos fazendo um só Espírito com Ele. Essa é a bênção de Abraão. Graças à obra de Jesus na cruz do Calvário, Ele pôde nos resgatar da maldição da lei, queridos. E a bênção de Abraão está dentro de nós, que é a própria pessoa de Cristo Jesus unida ao Pai. Pai e Filho habitando em nós. Alcançamos a bênção por causa da obra dele na cruz do Calvário. A cruz, queridos, é a vitória. Para o mundo é escândalo, é derrota. Mas para a igreja é vitória, é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 17 a 25. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Palavra da cruz, loucura. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos que creem em Cristo, a igreja, o corpo dele, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é poder de Deus, sabedoria de Deus. Seu sangue precioso, maravilhoso, celestial, único, tem poder, queridos, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele continua: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Ou seja, aquilo que aparentemente é loucura, é miséria, é derrota, para a igreja, queridos, é vitória. Cristo Jesus crucificado não é derrota, é vitória. 1 Coríntios 2, versos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, queridos. Que possamos olhar mais para a cruz, que possamos tirar os olhos das dificuldades, dos problemas desta vida, das circunstâncias, das tempestades. Vamos olhar para a cruz, queridos.
Cristo Jesus crucificado, palavra poderosa, evangelho poderoso. Então, meus irmãos, para finalizarmos, Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15. Os fariseus, Satanás e seus anjos estavam olhando para Jesus na cruz e estava simplesmente ignorando a ele. Os judeus falavam lá, né? Balançavam a cabeça, salvou à toa muita gente, mas não pôde salvar a si mesmo. Se és realmente filho de Deus, desce da cruz. Queridos, se Jesus descesse da cruz, ele perderia. Na verdade, o propósito final da vinda de Jesus nesta terra era exatamente a cruz. Ali na cruz, queridos, ele não estava perdendo. Ali na cruz, ele estava vencendo Satanás. Se Jesus descesse da cruz, ele perderia, e ele continuou. E ali ele venceu Satanás, queridos, e despojou principados e potestades. Amém? E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tetelestai, está consumado, eu venci. Satanás perdeu, meus irmãos. A cruz de Cristo é o símbolo da nossa vitória. Amém, queridos? Então, nesta gravação, que nós possamos atentar mais para a cruz. Claro, andando em santidade. Porque se não obedecermos aos mandamentos do Senhor Jesus, de nada vai valer o sacrifício dele na cruz. Temos que fazer valer esta obra maravilhosa que ele fez na cruz. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 25, está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, olha o detalhe, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, queridos, nós meditamos aqui acerca da obra de Cristo na cruz, dessa vitória maravilhosa, desse poder maravilhoso que é o Evangelho. Mas ele só será realidade na nossa vida se nós, de fato, respondermos a ele em obediência e andarmos em temor no período da nossa peregrinação. Então, meus irmãos, que possamos valorizar a obra de Cristo na cruz, andando em santidade, fazer valer a vocação pela qual fomos destinados. Amém, queridos? Então, olhemos para a cruz, porque olhando para a cruz, teremos vida eterna. Olhando para a cruz, os problemas desta vida passageira serão leves e momentâneos, em comparação com a glória em que nós há de ser revelada.
graças à obra de Cristo Jesus na cruz, que nos amou de tal maneira. O Pai nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz e seja curado dessa natureza que nos separa de Deus, curado do pecado. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados para que pudéssemos ser livres da maldição da lei, livres da morte eterna, livres do pecado. Amém, queridos? Essa é a graça maravilhosa de Jesus. Essa graça que nos transformou em filhos de Deus. Jesus Cristo nos chama de irmãos. Vai para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então que possamos valer o nosso chamado, que possamos fazer valer a pena a obra de Jesus na cruz. Somos novas criaturas, meus irmãos, então que possamos ser santos como Ele é santo. Amém, queridos? Portanto, olhem para a cruz, símbolo da vitória de Jesus Cristo e da Igreja. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor vos abençoe.